Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal Psicóloga Carmen Cordeiro, quebrando as paredes da clínica, com o propósito de trazer conteúdos referentes à psicologia, principalmente na especialidade do envelhecer. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma autodescrição, né? Sou mulher negra, de 50 anos, cabelos cacheados castanhos escuros e mechas já com meus cabelos brancos. Na altura do ombro, uso óculos, estou vestindo uma camisa preta e em cima dela estou vestindo uma blusa, né, mesclada de verde com um colar de pedras que eu ganhei de uma paciente muito querida. Ao meu fundo tem uma estante de livros da minha autoria e de outros autores relacionados à psicologia do envelhecimento, que eu estou estudando ou que eu já estudei. Bom, também vou contar um pouquinho da minha trajetória profissional. Sou psicóloga clínica desde 2011, especialista em gerontologia, faço atendimentos clínicos, individuais e grupos de maneira online. Tenho um projeto de assessoria em instituição de longa permanência para pessoas idosas, mais conhecidas como casa de repousos, né? Bom, também faço trabalho de acompanhamento terapêutico a domicílio ou institucional. Sou coautora do livro Experienciando Ansiedade. Eu tô aqui porque eu tô procurando ele, tá aqui, né? Esse livro aqui, sou coautora. Também sou coautora do e-book Gerenciando Emoções na Palma da Mão, que conseguirão baixar gratuitamente pelo link aqui abaixo na descrição, no site produtoscarmencordeiro.com.br. Também sou coprodutora do curso Descomplicando Emoções e, lógico, o meu capítulo é sobre inteligência emocional na terceira idade. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a doença de Alzheimer, considerada doença de longevidade, né, da longevidade, pois a expectativa de vida aumentou de 48 anos na década de 50 para, em média, de 73 ou 78 anos, né. A doença de Alzheimer ela foi descoberta em 1906 por Alois Alzheimer e ainda não sabemos exatamente as causas, né, e sim os fatores de risco, como a herança genética, o nível de escolaridade baixo e teórica e teoria tóxica, como pesquisas apontam que o alumínio e o zinco presentes na panela, né, às vezes as ferruginhas, né, podem ser um dos fatores de risco. O livro Alzheimer da Simone de Cássia, que eu também vou procurar, tá aqui, ó, tá esse aqui, que eu estudei muito, fala muito sobre isso, né? Ainda traumas encefalocranianos ou risco vascular, tá? Bom, sabemos que é uma doença neurodegenerativa, né, e progressiva, resultando declínios das funções cognitivas como a memória, a atenção, a percepção, linguagem, funções executivas, dentre outras, tá? Ou seja, é a carência do neurotransmissor acetilcolina e pelo excesso de proteína beta-amiloide, inibindo a comunicação entre os neurônios. Explicando melhor, tudo isso acontece no cérebro, tá? É uma doença de maneira progressiva, que ela vai eliminando os neurônios que são responsáveis por todas as nossas ações, das mais simples, como levantar da cama, até a mais elaborada, como escrever uma carta, dirigir um automóvel, fazer uma live, se programar, enfim. Essa doença atinge pessoas de ambos os sexos, então pode ser mulher, pode ser homem, de qualquer nível social e cultural, tá? Ocorrendo com mais frequência a partir dos 60 anos, mas tem casos muito raros que já foram diagnosticados a partir dos 45. E estudos mostram que a maior incidência são em mulheres, pelo simples fato delas se cuidarem mais e, consequentemente, vivem mais.
eu tomar aqui um pouquinho de água. Bom, a doença de Alzheimer está caracterizada como demência, tá? Segundo o censo de 2010, as demências representam a quarta causa de morte registrada em idosos. E segundo a OMS, de 2012, estima-se que em todo o mundo mais de 35 milhões tenham a doença. E a projeção que em 2030 esse número irá dobrar e em 2050 teremos em média 115 milhões de pessoas com a doença de Alzheimer. Essa doença ela é dividida por 3 fases: leves, moderadas e graves. Segundo o site da ABRAS, a Associação Brasileira de Alzheimer, também vou deixar o link aqui abaixo para as informações, na fase leve podem ocorrer alterações como a perda de memória recente, dificuldade para encontrar palavras, desorientação no tempo e no espaço, dificuldade para tomar decisões, perda de iniciativa e de motivação, sinais de depressão, agressividade, diminuição do interesse por atividades e passatempos, tá? Como isso acontece? Ter problemas com a propriedade da fala, como problemas de linguagem, tem perda também significativa da memória, particularmente das coisas que acabam de acontecer, alguns instantes, né? Também, às vezes, não saber a hora ou o dia da semana, né? Ficar perdido em locais familiares, né? Dentro, às vezes, até da própria casa. Ter dificuldade na tomada de decisões, né? Ficar inativa ou desmotivada, tá? Também tem a apresentação de mudança de humor, como a depressão ou a ansiedade. Tem alguns casos também que reage com raiva, incomum ou agressividade em determinadas ocasiões, sabe? Aquelas, de repente, assim, fica agressiva, né? Apresentar perda de interesses por hobbies e outras atividades que costumavam ter, né? E aí agora a gente então vai para a fase moderada, que são comuns dificuldades mais evidentes, com atividades do dia a dia, com prejuízo de memória, também com esquecimento de fatos mais importantes. Tem o esquecimento também de nomes de pessoas próximas, né? Incapacidade de viver sozinha, incapacidade de cozinhar, de cuidar da casa, de fazer compras, né? E aí já vem a dependência, né? A dependência é importante de outras pessoas, ou seja, vai precisar da ajuda de outras pessoas, tá? Necessidade também de ajuda com a higiene pessoal e o seu autocuidado. Vai ter maior dificuldade para falar e se expressar com clareza, alterações de comportamento, aí sim vai ter muita agressividade, muita irritabilidade, muita inquietação, tá? Vai ter ideias sem sentidos, né? Não vai conseguir falar algo assim com sentido, uma frase com sentido. Vai ter muita desconfiança, muitos ciúmes, alucinações de ver pessoas, de ouvir vozes de pessoas que não estão presentes, né? E como que isso acontece? Olha, pode ficar muito desmemoriada, assim o site diz, né? Especialmente com eventos recentes em nome das pessoas. Pode também não gerenciar mais, viver sozinha, né? Sem problemas, então realmente vai precisar do cuidado de alguém constante. É incapaz de cozinhar sozinha, de limpar a sua casa ou de fazer compras, né? Pode ficar extremamente dependente de um membro familiar ou do cuidador, tá? Necessita de ajuda também para a higiene pessoal, ou seja, precisa vesti-la, precisa lavá-lo, né? Dar banho, né? Às vezes até fazer higiene, né? Da
defecção, enfim. A dificuldade com a fala avança, apresenta problemas como perder-se e de ordem de comportamento, tais como a repetição de perguntas, sabe? Sempre repetindo a mesma coisa. Grita, agarra-se e distúrbios de sono, né? Perde-se tanto em casa como fora de casa, tá? Também pode ter alucinações, vendo, ouvindo coisas que não existem, que não estão presentes, né? E na fase grave é mais acentuado ainda, né? Observa-se prejuízos gravíssimos de memória, com incapacidade de registros de dados, né? Muita dificuldade na recuperação das informações antigas, como o reconhecimento dos próprios parentes, dos amigos, dos locais conhecidos. Vai ter também a dificuldade de se alimentar, associada a prejuízos de deglutição, ou seja, não vai conseguir também engolir, né, com facilidade. Dificuldade de entender o que se passa à sua volta, dificuldade de se orientar dentro de casa. Pode também acontecer incontinência urinária e fecal, intensificação de comportamento inadequado, às vezes tirar a roupa no meio das pessoas, a tendência de prejuízo motor, que interfere na capacidade de locomoção, vai precisar um auxílio, né, para caminhar, né, uma ajuda. Posteriormente, o paciente pode necessitar de cadeira de rodas ou vir a ser acamado, tá? Como que tudo isso acontece? Bom, ter dificuldades para comer, né, a comida sólida, fica incapacitado também para se comunicar, não vai conseguir se comunicar direito, não vai reconhecer os parentes, os amigos, objetos familiares, não vai nem saber o que é, para que serve, vai ter dificuldade de entender o que acontece ao seu redor, né? É incapaz de encontrar o seu caminho de volta para casa, né? Então vai se perder muito constante, vai ter muita dificuldade para caminhar, vai ter, voltando, né, ter dificuldade de deglutição, ter incontinência urinária e fecal, aí não vai ter jeito, né, infelizmente. Manifestar comportamento inapropriado em público, aquilo que eu falei, às vezes ele tá vestido ou ela, aí tira a roupa de repente, ou faz coisas, né, que seria da sua intimidade, porque não tem noção do que está acontecendo. E muitas vezes fica nessa fase confinada a uma cadeira de rodas ou a cama, né? Mas o site lembra muito bem que atentar que essas características, elas não serão apresentadas nesta ordem, tá? Pode acontecer em estágios diferentes, tá? Bom, esse vídeo aqui eu vou finalizar porque senão vai ficar muito extenso. E no próximo vídeo eu vou abordar um pouquinho sobre os tratamentos, atenção à saúde mental, né? Tanto do paciente quanto do cuidador, tá? E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e familiares para o Google entender que o vídeo tem um conteúdo aí relevante e assim vai chegar para mais pessoas. E também não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Para receber o alarme dos próximos vídeos, inclusive do segundo, que eu vou falar sobre essa série do Alzheimer. Até logo!